Olá, amigos! Olha, que alegria, mais uma vez nós nos reunimos para realizar o podcast da ASEAMA, Associação Espírita de Amigos dos Animais, para trazermos o estudo da doutrina espírita, para juntos aprendermos com o Espírito da Verdade, com André Luiz, com Emmanuel, com Joana de Ângeles, através da psicografia de renomados médiuns e outros tantos, Leon Denis, Caibar Schutel, Gabriel Delane e assim por diante, abrindo os campos de entendimento sobre a alma dos animais através da literatura espírita, através da ciência, unindo as informações com as descobertas do homem no atual momento em que nós vivemos, ao sempre contemporâneo Livro dos Espíritos, a sempre contemporânea Codificação Espírita, as diretrizes contidas na Revista Espírita. Puxa, quanta coisa nós podemos aprender juntos, não é verdade? E olha, você que quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da ASEAMA, você pode entrar no nosso site, aseama.org.br. Lá você encontra, por exemplo, o nosso chat, onde você pode conversar com os nossos voluntários que estiverem de plantão para tirar suas dúvidas, dar orientações, né? Você também pode falar conosco por e-mail através do Fale Conosco. Você pode marcar cirurgia espiritual à distância para o seu animal. Você pode marcar cirurgia espiritual para você. Você pode conhecer o Santuário da ASEAMA, onde nós temos quase 200 animais, quase 200 almas sobre nossos cuidados. Ali você vai ver fotos, conhecer mais do trabalho que nós realizamos com essas crianças espirituais que estão sob os cuidados da Associação Espírita de Amigos dos Animais. Vai conhecer a indústria da ASEAMA. A ASEAMA tem uma cozinha de alimentos veganos, alimentos congelados que nós distribuímos para vários pontos de venda. E hoje, meus amigos, para fazer este podcast que a gente faz com tanto carinho, com tanta alegria, porque, olha, falar dos animais é uma delícia. E você que está nos ouvindo, tenho certeza que também adora falar dos animais. Olha, se tem uma coisa que a gente tem para contar, a história dos animais que estão sob os nossos cuidados em nosso lar, de outros animais que nós conhecemos, e hoje o tema é uma delícia de falar, que é a inteligência dos animais. Mas antes, vamos conhecer os nossos amigos queridos, voluntários da ASEAMA, que estarão conosco compartilhando informações, trocando as coisas sobre as pesquisas que eles fizeram. Enfim, vamos trazê-los para falar sobre os animais e não há dúvida, os animais falarão através desses exemplos a nós, e nós poderemos compreender melhor do que se trata, como é a inteligência dos animais. Então, vamos cumprimentar os nossos amigos queridos. Olá, Adriano. Olá, Tiago. Olá, Sandra. Tudo bem? Tudo bem, Tiago? Nossa, é uma felicidade muito grande estar aqui para a gente poder falar sobre os animais e sobre a doutrina espírita. Olá, Adri. Tudo bem? Oi, Sandra. Realmente é um grande prazer estarmos aqui, levando essa voz dos animais, mais outras pessoas aí através do nosso podcast. E olha, você que está nos ouvindo, se tiver uma sugestão de tema, alguma história para contar, mande no nosso e-mail, falaanimal@seama.org.br. Participe conosco para que nós possamos juntos construir uma estrada, uma trilha, através da qual os animais com segurança, os animais com o nosso amor, o nosso carinho, esta trilha energética, através dessa trilha eles podem caminhar para que uma transformação se inicie. Às vezes nós pensamos, puxa, mas é tão pouco que eu posso fazer. Meus amigos, a Associação Espírita de Amigos dos Animais é a prova viva de que a união daqueles que podem fazer pouco realizam muito. Nós não sabemos efetivamente o futuro, mas de uma coisa nós temos certeza, que no planeta de regeneração o amor deve imperar, e o amor se estende a todos os filhos do Senhor. Não tenhamos dúvida que nos caminhos futuros do planeta Terra imperará a fraternidade, a solidariedade e a esperança, e um mundo onde os animais serão livres, amados, e estarão em paz e sob os cuidados da humanidade. Mas vamos falar sobre a inteligência dos animais. A Adriana tem coisa para contar para a gente. É verdade. Quem não tem, né? Quem convive com os animais sempre tem alguma coisa engraçada, alguma observação sobre a inteligência tão grande que eles têm. Bom, eu tinha um filho de 4 patas há uns anos atrás, o querido Nero, que ele era um pitbull que foi resgatado filhotinho de uma rinha de briga já.
E ele cresceu envolvido com tanto amor, com tanto carinho, e ele se tornou um cachorro extremamente amoroso. Mas o que eu percebia nele é que ele era mais inteligente que os outros animais que eu tinha na minha casa. E um dia foi muito engraçado, porque eu dei brinquedos para todos os animais, todos os cachorros que estavam perto, e ele, como criança que realmente eles são, né? Ele estava interessado no brinquedo da amiguinha dele. Mas que ela estava super entretida roendo lá um ossinho de nylon. E ele queria, mas toda vez que ele chegava perto, ela rosnava para ele. Então, como ele a respeitava, de repente ele pegou do meu lado uma almofada no sofá e começou a jogar para o alto. E ele jogava para o alto e pulava como um carneirinho. Nossa, eu e minha família, a gente ficou olhando, falando, nossa, o cachorro ficou louco, né? O que está acontecendo com o Nero? Daqui a pouco, a Mel, que era a cachorrinha que estava rosnando para ele, achou tão interessante aquilo que largou o brinquedo e correu para ele. Quando chegou lá, lógico que ele correu e pegou o brinquedo dela. E a gente riu muito com essa história. Isso é uma das coisas que mais me alegra ao estudar a doutrina espírita, porque quando nós partimos ali das raízes, né, de como foi codificada a doutrina, de como Kardec pensou, de como Kardec construiu os caminhos, nós vemos que o primeiro passo é a observação. E nós observamos que os animais têm inteligência. Eu vou trazer um conceito que está no capítulo 3 do livro A Gênesis, item 12, para nós darmos continuidade à conversa, esse bate-papo que a gente está tendo, para nós entendermos uma coisa importante, aproveitando esse exemplo que a Adriana deu, e já partindo, depois dessa colocação que eu vou fazer, para observar as coisas que o Tiago vai nos contar. Mas, olha, uma grande dificuldade da doutrina espírita, natural até pela falta de diretriz no estudo específico sobre a evolução do espírito e, consequentemente, sobre a alma dos animais, sobre a espiritualidade dos animais, é que acredita-se que os animais não têm inteligência, que eles são apenas instinto. Então, para a gente continuar aí trabalhando um pouco em cima dessas colocações, a gente acabou de rir dessa história que a Adriana contou, que é incrível, a maneira como ele pensou. Nós vamos primeiro trazer o conceito que está, Codificação Espírita, 1868, livro A Gênese, capítulo 3, item 12. Um conceito rápido para nós entendermos a diferença entre instinto e inteligência. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação é inteligente. Então, tudo que a gente faz automaticamente é instinto. Por exemplo, nosso coração bate automaticamente, é instinto. Nós respiramos automaticamente, é instinto. Agora, quando nós temos que parar, pensar, criar um caminho, após pensar, refletir, combinar, ou seja, criar um caminho e em seguida fazer, isso demonstra inteligência. E esse animalzinho que estava... É Nero, né, Adriana? Nerinho. O Nero, olha, ele pensou, como eu vou fazer para ganhar o brinquedo dela? Eu vou distraí-lo. Então ele refletiu num caminho, ele partiu para a ação, né? Fez uma combinação na cabeça dele, partiu para a ação e funcionou. Então, por aí, nós só na observação, segundo os conceitos da Gênesis, nós já partimos para entender que isto foi um ato de inteligência e de forma nenhuma um ato instintivo. Não é? Vamos ouvir o que o Tiago tem para nos contar, que exemplos ele trouxe para nós continuarmos fazendo essa linha de raciocínio muito, muito importante, porque efetivamente nós temos que diferenciar em nossa mente este conceito, porque aí quando alguém falar assim, não, mas animais são somente instintos, você fala, nós podemos dizer não, porque olha, a inteligência denota reflexão, combinação e deliberação, nos diz Kardec no livro A Gênese. Tiago, conta pra gente o que você trouxe para nós continuarmos estudando juntos e observando juntos os animais. Bom, Sandra, eu trouxe aqui um exemplo que circulou recentemente aí nas mídias sociais, pelo WhatsApp, de um esquilo num parque dos Estados Unidos, que ele aborda um turista. Esse turista está com uma garrafa de água fechada, ele para do lado do turista e faz o sinal de que ele quer a água. Aí o turista acha que ele está querendo passar alguma coisa assim, se mexe para o lado, muda um pouco.
o esquilo volta numa outra posição, apontando que ele quer a água, até o turista efetivamente abrir e dar a garrafa para ele, que ele acaba bebendo mais a metade da água aí do turista. E assim que acaba a água, ele acaba indo embora feliz da vida ali, sem olhar para trás, sem preocupações. Que também complementa aí o que a gente está ouvindo. De fato, ele queria algo, ele precisava de algo, e ele maquinou ali abrir a garrafa de água e dar para ele beber. Por aí a gente vê de novo essa colocação, né? Está na codificação espírita: reflexão, combinação e deliberação, inteligência. Né? E é muito legal a gente perceber essa estruturação. Olha, Kardec pergunta para o Espírito da Verdade na questão 593 do Livro dos Espíritos. Vou repetir. Kardec pergunta para o Espírito da Verdade na questão 593 do Livro dos Espíritos. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? A resposta do Espírito da Verdade: ainda nisso há um sistema. E é bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais. Mas não vês que há os que agem por vontade determinada? É que tem inteligência, mas ela é limitada. Então, quando nós observamos aí os animais do planeta Terra, sim, por exemplo, se nós pensarmos nos insetos, que André Luiz chama de animais inferiores, né? Toda esta cadeia de animais, até adentrar aves e mamíferos, ele coloca como animais inferiores, no sentido de que eles agem muito mais por instinto. E são um grande número. Olha, se nós formos sentar para contabilizar quantos insetos existem no planeta, é muito mais do que se nós juntarmos todos os mamíferos e todas as aves, por exemplo. Né? A maioria age por instinto, automaticamente, mas há os que agem por uma vontade determinada. Tem inteligência, mas ela é limitada. E aí eu vou deixar aqui uma perguntinha no ar. Limitada como? A gente vai responder mais para o final do podcast. Limitada como? Qual a diferença entre a inteligência dos homens e a inteligência dos animais? E sabe o que é incrível? A doutrina espírita responde essas perguntas. Mas, gente, nós temos mais exemplos, mais coisas para nós partirmos desses caminhos de observação, para nós olharmos os animais com os olhos que eu posso dizer afirmativamente, a ciência hoje olha, não é? Adriana, o que mais você trouxe para a gente? Então, é muito interessante que esse assunto da inteligência dos animais está cada vez mais interessando a humanidade. Então, tem um monte de pesquisadores observando, estudando ao redor do mundo. E tem o famoso papagaio Alex, né, que é um papagaio do Congo, que foi na Universidade de Harvard. Ele viveu por 30 anos. E uma bióloga, ela viveu com ele esse tempo todo e ela ficou abismada com tudo que ele conseguiu aprender. Veja, ele aprendeu mais de 150 palavras, ele conhecia mais de 50 objetos diferentes, ele sabia a diferença de menor, maior, sobre, igual e diferente, e ele conseguia se comunicar de alguma forma, né? E tanto é que quando eles mostravam objetos falsos para o Alex, ele demonstrava até raiva ou surpresa, né? Porque não era aquilo que, por exemplo, mostrava uma coisa azul, perguntando se era verde, e ele ficava com raiva sobre isso. E outros pássaros também, né? Os pássaros são impressionantemente inteligentes. Tem os corvos. Tem um corvo, que o nome dela era uma fêmea chamada Betty, que deram para ela um arame, para ela conseguir pegar uma comida num tubo de ensaio. Só que ela não conseguia com o arame reto. Então, ela entortou um arame fazendo um anzol. Ela construiu uma ferramenta. E o mais incrível disso tudo, que os outros corvos que estavam perto aprenderam com ela, né? E tem, só para terminar essa história dos pássaros, tem uma história muito engraçada de uma criança de 8 anos que ela tinha uma caixa de tesouro. Ela chamava de caixa de tesouro. Por quê? Ela gostava muito de pássaros e ela alimentava as gralhas em Seattle. Então, as gralhas iam comer e traziam presentes para ela. Então, ela abriu essa caixa de tesouro e tinha lá brinco, tinha botão, tinha caco de vidro, mas às vezes também eles levavam presentes não muito interessantes, já levaram peixe mortos, entendeu? E eles sobrevoavam essa criança e jogavam aos pés dela. Então, uma troca, né? Demonstrando inteligência, tudo isso. Acho que é o pagamento, né? Da comidinha deles.
Olha, quem tem gato em casa tem incontáveis histórias de presentes não muito legais, mas que eles acham incrível trazer para a gente. Sabe? Olha, várias situações que eles trazem. Aí você fica olhando, e eles acham, eles estão nos trazendo um tesouro, né? E a gente olha com aquela cara de a minha espécie não compreende o que a sua espécie considera um tesouro, não é? Olha, Adriana, o Alex foi uma coisa incrível. Ele conseguiu fazer uma grande transformação na ciência a partir de várias colocações que a Irene Pepperberg, que é essa bióloga, conseguiu comprovar. Ele saiu em inúmeros documentários. Ele foi tão importante. Ele foi um divisor de águas no entendimento da consciência e da inteligência nos pássaros, que quando ele desencarnou, ele saiu no obituário do New York Times. Tamanho impacto que ele gerou, né? Tem um livro muito interessante que a Irene Pepperberg escreve, que se chama Alex e Eu. E ela conta que ele tinha um hábito, uma conversa, na comunicação com ela, e que ele repetiu esse hábito quando ele desencarnou. A última colocação que o Alex fez para ela, falou literalmente, articuladamente para ela, foi: fique bem, eu te amo. É uma frase impactante, a gente lê isso e se emociona, porque ao longo do processo com ele, ela consegue comprovar que quando ele falava, ele entendia aquilo que ele estava dizendo. Então, ele entendia que ele estava dizendo para ela que a amava, ele entendia o significado do amor, do conceito que ela conseguiu passar para ele, entendia que ele tinha uma emoção e que ele queria que ela ficasse bem. Então, esta colocação no livro, todas as vezes que eu falo, eu me emociono, porque ela disse que foi a última coisa que ele disse para ela: fique bem, eu te amo. Por aí, nós vemos que coisa impactante que ele conseguiu fazer isso, porque ela passou a observá-lo. Sabe o que eu fico pensando, Adriana? Quanto de inteligência não tem nesses animais livres, que voam, que formam núcleos familiares, nos pássaros que ganham o mundo? Quanto de inteligência não há, quanto de consciência, quanto eles não desenvolvem, a gente não sabe, porque a gente não convive com eles, nós não estamos ali observando, né? No entanto, ali está um espírito que caminha no seu processo de evolução, desenvolvendo a inteligência e observando o mundo no voo e aprendendo com os desafios do mundo na vida natural a desenvolver a inteligência. É verdade, Sandra. É impressionante. A gente fica imaginando o quanto a gente não sabe, né? A gente não sabe nada, na verdade, né? Quanto a gente consegue observar, uma pequena observação já mostra tanta inteligência. Imagina se a gente tivesse essa possibilidade de olhar o mundo, olhar os animais resolvendo os seus problemas. Capacidade de resolver problemas, eu acho que é uma definição muito boa sobre inteligência. E isso eles fazem a cada momento, né? Sobrevivendo, aprendendo sobre sobreviver e manter o corpo físico o mais tempo possível. E defender a família, né? A gente vê nos documentários que a gente assiste os cuidados para com a família, então, quanto eles trabalham nesse sentido, né? Mas olha, gente, isso aqui é podcast. Se a gente for juntar os exemplos, dá uns 4, 5 podcasts e a gente não vai ter terminado. Tiago, tem mais coisa para contar para a gente. Fala, Tiago. Tenho sim, Sandra. Também indo na linha do nosso querido Alex aí, teve um caso também que ficou bastante conhecido na década de 80 e 90, que foi da gorila Coco. A gorila Coco, desde o primeiro ano de idade, ela foi cuidada por uma treinadora, que é a doutora Penny Patterson, na Universidade de Stanford. E essa doutora, ela acabou ensinando, né, iniciando a Coco na língua de sinais americana. E durante toda a vida da Coco, ela foi aprendendo cada vez mais palavras na articulação dela. Ela não conseguia formar frases complexas como as nossas, mas o conceito do que ela queria, do que ela estava transmitindo, daquele sentimento que ela estava tendo, ela conseguia passar para a treinadora e para as pessoas que estavam próximas. Teve um caso que foi relatado também, vai ter o link na descrição,
que é uma pequena conversa que houve entre a Coco e uma pesquisadora chamada Barbara Hiller, também na Universidade de Stanford, que dá para a gente observar que ela compreendia o que estava sendo perguntado para ela e da maneira dela conseguia responder com frases curtas e palavras de não muita complexidade. Ao longo da vida dela, a doutora Penny Patterson pôde informar que a Coco ela aprendeu mais de 1.100 sinais que formavam palavras. Então a gente consegue observar através disso o raciocínio efetivo, o aprendizado, a comunicação, e podem nos passar, né? Podem demonstrar isso também através dessas falas, como foi o Alex, e da linguagem de sinais, como foi o caso da Coco, né? Por aí nós vemos que coisa impressionante, né? Eu olho isso, eu ouço isso e fico prestando atenção e olhando como eles são incríveis, né? Como eles são incríveis. Kardec observava essas coisas, né? E ele, ao concluir as respostas do Espírito da Verdade, que fala sobre inteligência na questão 593, na questão 597, quando Kardec enuncia a pergunta, ele faz duas afirmativas importantes. Ele diz assim, ó, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E o Espírito da Verdade responde, e que sobrevive ao corpo. Nós já trouxemos essa pergunta aqui em outro podcast, mas eu queria recolocá-la por conta da afirmação de Kardec. Kardec, no enunciado da pergunta, ele afirma, os animais possuem uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, um certo livre-arbítrio. A inteligência é um atributo da alma, é um atributo do espírito, e eles possuindo inteligência, obviamente são espíritos em evolução. Então, muito importante nós irmos construindo, em paralelo a esse raciocínio, esses exemplos incríveis que a gente trouxe, entendermos que se tratam de espíritos em evolução. Nós já estudamos juntos aí, em outros podcasts, o processo de evolução do espírito, né? E é incrível como a doutrina espírita nos esclarece até assim dúvidas, porque quando a gente tem vários animais em casa, a gente sempre tem um que você fala, mas esse aqui é mais inteligente, esse é mais inteligente, esse aqui é mais espertinho, esse sabe muito bem o que ele quer, né? Porque um é mais inteligente do que o outro? É simples, porque nos processos de reencarnação e de evolução, ele já desenvolveu mais determinados atributos que o outro, mais jovem, ainda não o desenvolveu. Então, vou reforçar Kardec nos dizendo já que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa de liberdade de ação. O Espírito da Verdade nos falando na questão 593 que os animais têm inteligência, porém ela é limitada. Sem dúvida. E com o passar dos episódios que nós tivemos aqui, dos estudos do podcast, a gente consegue aprimorar também esse nosso entendimento e observar nos exemplos que foram trazidos em todos eles, que de fato os animais têm uma inteligência. A gente consegue também fazer como o Kardec na observação, reconhecer que eles têm desejos, que eles têm vontades. A gente conhece casos de gato que não quer comer de jeito nenhum, de que não quer tomar remédio, cachorros que só de sentir a presença de alguma coisa que vai ser contrária à vontade dele já se esconde, com banhos, não querem tomar banhos. A gente tem vários exemplos que a gente consegue realmente comprovar essa inteligência nos animais, né? Olha, meus amigos, este podcast ele é um privilégio. Ele é um privilégio porque nós também sentamos e aí a gente pesquisa, e a gente fica vendo os casos, e a gente tem uma limitação de tempo também. Então, mas tem muitas coisas que a gente pode falar, que a gente se diverte e que a gente se aprofunda para trazer podcast. E ele é um privilégio, porque, olha, nós estamos aqui ouvindo o Alex, ouvindo a Coco, nós ouvimos o Nero, nós estamos ouvindo os corvos, nós estamos ouvindo a comunicação deles, o comportamento deles expressa uma forma de comunicação. É por isso que este podcast se chama Fala Animal, e hoje nós estamos dizendo assim, amigos queridos, nossos irmãos queridos animais,
falem para nós, vocês têm inteligência, e eles nos respondem através da expressão de seus comportamentos. E a Adriana tem mais exemplos para nós. Sim, eu tenho exemplo, eu gosto muito de falar sobre os porcos, sou apaixonada por porcos também. E existe alguns estudos, um estudo que me chamou muita atenção na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde um pesquisador, ele colocou um quarto vazio, ele colocou 8 porcos, um porco de cada vez. E esse quarto tinha um prato de comida escondido e que onde o porco também não poderia sentir o cheiro. Fizeram alguma coisa no prato de comida para ele não sentir o cheiro da comida. E a única dica que havia era o reflexo, a projeção do prato de comida no espelho, porque o quarto era todo espelhado. Então, o porco ele tinha que se identificar o seu reflexo, tinha que ver o ambiente que ele estava, fazer uma associação que aquele reflexo da comida, aquela projeção da comida não era comida real, e associar e achar o prato de comida. De 8, 7 acharam. Então, é uma... E assim, e se reconhecer no espelho também é algo comparado a uma criança de 3 anos. E isso me chamou muita atenção. E também os porcos também usam ferramentas. Já foi visto porcos usando casca de madeira para cavar, para fazer ninho enquanto estava prenha. São os porcos lá na França, lá em Paris, eles viram sobre isso. Então, bom, não são... Eu acho que todos os animais têm um grau de inteligência, mas os porcos realmente me chamam muita atenção, porque eles são mais inteligentes que cachorro e gato. Isso os cientistas demonstram ao fazer várias experiências. Assim, esses estudos de Cambridge, gente, são estudos que se aprofundaram sobre a inteligência e tal. E aí, observar cães, observar, por exemplo, galinhas, observar porcos, eles se surpreenderam com a inteligência das galinhas, por exemplo. Vale a pena você que está nos ouvindo entrar lá no Google e buscar esses trabalhos e se aprofundar. Quanta coisa nós não aprendemos sobre eles. E aí eles observaram o nível de inteligência dos cães, dos porcos, das galinhas e de incontáveis animais. Esses estudos de Cambridge unidos a incontáveis, a, sei lá, mais de 10, 12 estudos ao longo de várias décadas de estudos, reuniram-se todos para aprofundamento, né, para a finalização, a conclusão desses estudos de vários grupos de cientistas, e foi dele que já saiu a famosa Declaração de Cambridge, que nós já falamos aqui sobre a consciência dos animais, não é verdade? Que hoje nós não vamos falar porque nós estamos tratando especificamente da inteligência. Mas, ó, vou pegar o gancho dessa colocação da Adriana, falando dos porcos se reconhecerem no espelho, porque isso nos mostra, nos prova que eles se entendem enquanto indivíduos, eles sabem que ele é aquele indivíduo que ele está vendo ali do outro lado. Vamos trazer uma colocação que está na questão 585 do Livro dos Espíritos, que ele fala assim, ó, os animais compostos de matéria inerte dotados de vitalidade. Eu vou fazer um resuminho dessa colocação aqui do Espírito da Verdade, porque para quem não está acostumado a ler o Livro dos Espíritos, ou que não leu toda a introdução, os primeiros capítulos, pode parecer confuso. Então, quando ele fala assim, ele está dizendo, ó, os animais, o corpo deles é de matéria, e eles têm uma coisa chamada fluido vital, que é o que dá vida a todos os corpos. Nós também nosso corpo é composto dessa matéria inerte dotado de vitalidade. Só para esclarecer. Ele diz uma coisa que é importante para a gente. Tem também uma espécie de inteligência. Então, os animais compostos de matéria inerte dotados de vitalidade têm também uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. Então é importante porque quando a Adriana fala, olha, eles se reconhecem no espelho, é por isso, porque eles têm consciência de sua existência e de sua individualidade. São coisas para ficarem marcadas na nossa mente. Olha, quanta coisa a gente estudou junto, né? Os animais são espíritos em evolução, os animais têm livre-arbítrio, os animais têm inteligência, os animais têm consciência, não é? Os animais são espíritos individuais. Então é importante que a gente vai unindo essas informações ao longo dos podcasts e construindo o entendimento sobre a alma dos animais, não é verdade? Então, ó, importante nós entendermos. E agora, o que a gente está aí nessa curiosidade é para entender por que o Espírito da Verdade nos
afirma o tempo todo que é uma inteligência limitada. É uma inteligência limitada. Cada vez que ele fala do conceito, ele nos fala que é uma inteligência limitada. Então, para nós entendermos, meus amigos, essa diferença, por que o Espírito da Verdade o tempo todo diz que os animais têm uma inteligência limitada? Para nós entendermos mais a fundo esse processo, nós precisamos primeiro entender que existem vários tipos de inteligência. Então, vou fazer um resuminho aqui só para nos criar uma linha de raciocínio. A inteligência que a gente mais conhece é a inteligência intelectual, que é o famoso QI, inteligência intelectual. Então, a gente fala, fiz um teste de QI, né? Essa é a inteligência que foi mais conhecida até a década de 90. A partir da década de 1990, se iniciou um estudo de um outro tipo de inteligência emocional, que é a capacidade de identificar as próprias emoções e de utilizar os sentimentos e as emoções, ou seja, a maneira como nós reagimos, nos cria caminhos melhores no processo de evolução. Não é? Depois, os cientistas começaram a diferenciar dentro dos tipos de inteligência, mostrando que há pessoas que são inteligentes para uma coisa, mas não para outras. Por exemplo, há pessoas que vão ser muito inteligentes para música, mas vão ter muita dificuldade de entender matemática. Então, são tipos diferentes de inteligência. Não significa que o não conhecimento de matemática faz da pessoa com um nível de inteligência baixo. Não, ela vai ter uma inteligência maior para a música, uma inteligência menor para a matemática, por exemplo. Ela vai ter uma inteligência maior para desenvolver línguas, mas ela vai ter uma inteligência menor, por exemplo, para a geografia. Então, estou dando alguns exemplos só para nós entendermos que, a partir também de 1990, começou a se diferenciar os vários tipos de inteligência. Isso dentro da inteligência intelectual e depois da inteligência emocional. Mas, no final da década de 1990, cientistas descobriram uma coisa que eles chamaram de ponto de Deus. Determinadas coisas no lobo frontal, alguns pontos se acendem quando se usa a palavra Deus, fé, dentro de exames específicos. A partir daí, eles passaram a construir uma ideia que hoje está bastante difundida, que é a inteligência espiritual. Essa inteligência está ligada à fé, à religiosidade e à maneira como nós lidamos com o mundo de acordo com a fé e com a religiosidade. Então, nós temos inteligência intelectual, inteligência emocional de maneira simples, e a terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. Para nós construirmos, darmos continuidade nessa linha de raciocínio, eu vou trazer aí o final da questão 585. Aliás, eu vou fazer ela de novo para nós conseguirmos entender. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm também uma espécie de inteligência instintiva limitada com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência espiritual especial ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Então, por essa colocação do Espírito da Verdade na questão 585, nós entendemos aí que a diferença da inteligência dos animais para a inteligência do espírito em fase de humanidade é que o homem tem o conhecimento de Deus e a percepção das coisas fora da matéria, e o animal não tem esse conhecimento, né? Aí eu vou trazer agora a questão 610 do Livro dos Espíritos, que fica muito claro para a gente. Quando a gente pensa em evolução, você que está nos ouvindo lembra que o espírito começa no reino mineral, milhões de anos depois se transfere para o reino vegetal, milhões de anos depois caminha para o reino animal, milhões de anos depois segue para a fase humana e depois caminha para arcanjo. Isso é um resuminho de coisas que nós já estudamos, não é? Quando ele adentra o corpo físico do homem, quando o espírito que transitou aí milhares de anos no corpo físico de animal está pronto para adentrar a fase humana. Questão 610 do Livro dos Espíritos. Diz o Espírito da Verdade: a espécie humana é a espécie que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Então,
Aí nós entendemos que quando o espírito está apto a saber que existe Deus e se entender enquanto espírito, então ele pode adentrar o corpo físico humano. Meus amigos, nós somos espíritos em evolução. Todos nós, desde o momento da criação, desde quando começamos lá de maneira dormente, inconsciente, no reino mineral, somos espíritos em evolução, galgando vários caminhos. Mas somente quando o espírito adentra a fase humana, ele descobre que ele é um espírito em evolução. E ao entender que ele é um espírito em evolução, ele pode, então, começar a trabalhar a si mesmo, que é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos começando a aprender a usar uma coisa que é a inteligência espiritual. Traduzindo, nós podemos pensar, quando algo acontece em nossa vida, será que isso vai ser bom para mim enquanto espírito ou não vai ser bom para mim enquanto espírito? Quais serão as consequências para o meu processo de evolução, as decisões que eu vou tomar agora? Isto é usar inteligência espiritual. Para usar inteligência espiritual, nós precisamos saber que existe Deus. Nós precisamos compreender que somos espíritos em evolução. Esta é a principal inteligência do espírito. E os nossos queridos irmãos animais, ainda no processo de evolução em que se encontram, não conhecem Deus, não sabem que existe Deus, não sabem que existe, que eles são espíritos em evolução. Então, por isso, o espírito, na verdade, fala o tempo inteiro que eles têm uma inteligência limitada. E sejamos sinceros, nós que estamos aqui conversando, nós também estamos aprendendo ainda na fase humana o significado de compreender Deus. Quando nós estamos aqui discutindo sobre amar os animais, quando nós estamos conversando como nós devemos nos relacionar com os animais, quando nós estamos descobrindo que eles são nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, quando nós estamos descobrindo, fascinados que eles são inteligentes, nós estamos também nos desenvolvendo enquanto espíritos, abrindo a cortina do que significa amar ao próximo, abrindo a cortina do que significa fraternidade para com nossos irmãos, abrindo a cortina do que significa solidariedade para com todas as criaturas de Deus, abrindo a cortina da evolução do espírito, galgando os processos desde o átomo até o arcanjo, conforme nos conta a questão 540 do Livro dos Espíritos, abrindo a cortina do evangelho em seu significado mais profundo, abrindo a cortina de entender o amor presente em nossos irmãos animais. Então, esse processo maravilhoso que nós estamos vivendo é, sim, um desenvolvimento de nossa consciência para Deus, e os animais, sem dúvida nenhuma, são para nós um espelho desse significado de amor. Quando eles nos olham com aquele carinho, com aquele gesto fraterno, quando eles brincam conosco como filhos de nossas almas que eles são. Quando nós vemos a inteligência e nos orgulhamos destes filhos queridos galgando os caminhos das descobertas de si mesmos, quando nós damos a eles a condição necessária para essa descoberta no processo de evolução, não há dúvida nenhuma, meus queridos, que eles estão galgando os seus caminhos de evolução, mas nós também estamos. Se é verdade que estamos aprendendo sobre o amor, entendendo que nós estamos desenvolvendo os caminhos da ligação universal, a verdade é que essas crianças queridas, nossos parentes mais próximos, são muitas vezes, na relação conosco, um exemplo acerca deste aprendizado sobre o amor incondicional e profundo que eles são capazes de sentir. Então vejam que coisa incrível que é o processo de humanização, conforme nos diz Joana de Ângeles. Então, meus amigos, aí nós entendemos a colocação do Espírito da Verdade. Na fase de animalidade, a inteligência ainda é limitada, e sejamos sinceros cá entre nós, na nossa fase também, porque nós estamos caminhando para arcanjo, essa grande inteligência acerca das leis universais, da Constituição Divina, que é o Evangelho em sua prática mais sublime e profunda. Esta inteligência só é possível quando nós adentramos a fase de arcanjo. Sejamos sinceros aqui, nós conosco mesmo, nós estamos bem longe desta fase, não é verdade? Olha, meus amigos, a gente poderia ficar aqui falando um tempão, mas a gente não tem mais tanto tempo para falar um tempão. Então, nós vamos partindo para o encerramento do nosso podcast, que hoje foi uma alegria, como sempre, de fazer, de falar, de ouvir, de contar sobre os nossos animais. E eu vou pedindo para a Diana fazer suas considerações finais, depois o Tiago, para a gente encerrar este podcast de hoje. Tá bem, Sandra. Então, eu queria falar sobre uma fala de um biólogo americano, onde ele diz que convivemos neste planeta com animais pensantes, cada espécie com sua mente única, favorecida pela natureza e moldada pela evolução, e capaz de enfrentar os mais fundamentais desafios que o mundo apresenta.
Apesar de a mente humana deixar uma marca característica no planeta, nós certamente não estamos sozinhos nesse processo. E como eu sou muito grata por poder compartilhar essa encarnação com os animais, poder amá-los, poder observá-los e seguir em frente com eles nessa evolução. Muito obrigada. Olha, é uma delícia. Os animais são uma delícia. Tiago, suas considerações finais, meu amigo. Olha, Sandra, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar nesse podcast, de fazer parte dessa instituição que nos traz a orientação que efetivamente existe no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Evangelho de Jesus, nos mostrando que somos todos parte de uma família universal, de que os animais são nossos irmãos, estão conosco para aprender tudo aquilo que se faz necessário para o momento evolutivo deles, para que em um momento eles se tornem humanos como nós, galgando mais um passo na evolução espiritual rumo à angelitude, que é o nosso destino. Olha, meus amigos, eu vou encerrar com uma colocação do Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Para entender esta frase tão profunda que eu vou citar agora do Leon Denis, só compreendendo esse processo que nós estudamos hoje sobre o espírito em fase de humanidade, que é capaz de entender que existe Deus no seu processo de humanização, só aí nós podemos entender as colocações dele quando ele fala sobre inteligência. E agora que a gente estudou tudo, vai ficar fácil de traduzir. Esta é uma frase famosíssima na doutrina espírita, em que Leon Denis fala assim, na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A mais profunda inteligência que nós aqui que estamos batendo um papo, começando a desenvolver, é a inteligência espiritual. Esta inteligência é que vai nos fazer galgar os caminhos de plenitude. E esta inteligência começa quando o espírito adentra a fase de humanidade. Então, a inteligência espiritual na planta, dormita. No animal, sonha. Mas no homem, o homem se conhece enquanto espírito, né? Domina a própria evolução. Era disso que Leon Denis estava falando. Então nós vamos encerrar o podcast com um convite. O convite para que, usando a nossa inteligência espiritual, observemos os animais como criaturas incríveis que eles são. O convite para que nós possamos desvencilhar o verdadeiro amor ao próximo, a conviver com eles no planeta e aproveitarmos o campo maravilhoso de dividir com eles esta casa de Jesus e aprendermos o nosso papel profundo de, acima de tudo, aprender a amar com a capacidade deles de amar. Aprender a confiar com a capacidade deles de confiar e devolver a eles esta mesma maravilhosa luz que eles tanto nos transmitem com este amor incondicional. Desta forma, meus amigos, nós vamos nos despedindo de vocês e deixando aqui um abraço de todos os voluntários da SEAMA. Até a semana que vem.